Tamo no bagulho! Aê! Tem um pessoal que vai entrar, acredito, né? Não sei, que não acompanhou o vídeo no, na parte, né? A parte que a gente tratou de Linux, né? Mais a fundo, o Docker, os principais comandos, né? Então, assim, fiquem tranquilos que a gente vai bolar uma documentaçãozinha bem bacana, né? O Marcos chegou aí também. Ô, aí, Marcão, suavão? Eu tô só. Eu já estamos atrasado, né, em 8 minutos, mas tô só dando um parecer para vocês aqui do que aconteceu, né? Mas vamos que vamos. Tá? O que que acontece? Eu vou fazer um overviewzão rápido, tá? Do que a gente viu na semana passada. Até mesmo para o pessoal que não acompanhou puder, tipo assim, ter uma ideia do que a gente falou, né? Dos pontos abordados, a importância que a gente deu lá pro Linux, etc e tal, né? E é isso. Vamos falar hoje mais de Docker, né? Do que de Linux, mas a intenção é essa mesmo. É mais um overview do que a gente precisa compreender, né, como sysadmin ou como dev mesmo, das funcionalidades básicas, comandos básicos, né? Então, é óbvio que a gente não vai ficar tão no básico assim, né? Mas eu pretendo mostrar para vocês um conteúdo bacana de implementação, vocês vão poder utilizar isso para prod, né? Mas a gente precisa entender o conceito, né? A gente precisa entender o conceito e como que funcionam as coisas, tá? Não adianta nada eu passar para vocês aqui um Dockerfile, ó, executa na sua máquina aí, e é isso que é simples como voar, saca? Mas não tem erro, né? Não tem erro. Você pode fazer isso e vai funcionar, mas ninguém garante que você vai entender o que está acontecendo por trás ali, né? Então, para isso a gente precisa entender a fundo. Então, né, eu queria apresentar primeiramente a vocês a Slash Corp, né? É, a gente está prestando consultoria na parte de infraestrutura, né, como código, né, a parte de DevOps, a adoção DevOps, a parte de digitalização, né, ou seja, transformação digital da empresa, a gente também auxilia nessa parte, né, de culturas, né, então é muito difícil a gente falar de ferramentas quando a gente não tem a parte da cultura mesmo incrustada no coração da empresa, no coração das equipes. Super na moda, né, o Marcos falou aí, é isso aí. Então, assim, a Slash Corp, na verdade, é uma empresa que a gente vem fundando há pouco tempo, a gente está prestando consultoria em algumas empresas já, né, nessa parte de esteira, DevOps, né, implementação de Kubernetes, seja o EKS na AWS, o Kubernetes na GCP, na DigitalOcean, né, criação de Private Cloud, né, no caso seria OpenStack, tá? A parte de abstração, né, dessa parte de deployment em ambiente autoescalonável, né, com o OpenShift também a gente faz esse tipo de implementação, e a gente em paralelo está com esse projeto, né, um projeto de conscientizar, né, ou dar mais ferramenta, dar mais acesso à galera de desenvolvimento, né, principalmente, e a galera de Ops, né, que nem todo mundo já tá introduzido nesse meio aí, né? No meio dos containers, tá? Por mais que seja uma coisa muito antiga, né? A gente falou nisso no treinamento passado, né? Na parte 1, a gente falou que container não é uma coisa nova, é uma coisa muito antiga, né? Mas de um tempo para cá, né? Com esse boom aí do DevOps, o Brasil tem adotado também algumas políticas, algumas métricas, algumas ferramentas, alguns tipos de modelos, né, de ambiente que antigamente a gente não via, né? No caso, microserviços aí, a gente está vendo todo mundo falar de microserviços, etc e tal. Esse não é o intuito hoje, né, falar sobre microserviços, mas a gente está falando de ferramentas que vão suportar esse tipo de arquitetura, tá? Então, quando a gente está falando de Docker, né, em Kubernetes, enfim, a gente está falando de estruturas, né, que propicionnam, né, ou facilitam a gestão desse tipo de arquitetura, tá? Então a gente consegue gerenciar aplicações de modelos separados, porém interligados, de uma forma muito mais homogênea, né? Então meio que por osmose ali, né? Óbvio que para construir não é por osmose, mas meio que por osmose a gente consegue gerenciar esse tipo de ferramenta, esse tipo de arquitetura mais complexa, beleza? Então, a gente veio com esse propósito aí de trazer para vocês esse conteúdo, né, que a gente vê
o pessoal passando muito superficial mesmo. Eu sei que nosso treinamento vai demandar um tempo, você vai, muitas das vezes, cansar e tal, mas eu espero que você absorva o máximo, né, e possa implementar esse tipo de tecnologia na sua empresa, no seu negócio, né, muitas vezes o dev mesmo para fazer testes, né, não tem acesso a um servidor, não tem acesso a uma cloud para poder fazer provisionamento das suas aplicações, e o Docker é uma ótima saída para esses casos, tá? Óbvio que a gente vai falar em larga escala, falar de swarm, como provisionar em ambiente de produção, né? Então, assim, dá para ter espelhamento de containers, né? Ou seja, ter uma gerência de containers, a gente vai ver isso, escaláveis dentro de um ambiente em swarm? Dá, né? Então a gente tem que entender qual que é a necessidade, quando usar, quando não utilizar, tá? E hoje a gente vai falar mais sobre da estrutura, né? A estrutura do Dockerfile, a estrutura do Docker Compose, né? A gente vai tentar falar um pouco, né, do Swarm, né? A gente vai falar um pouco de Docker Machine e eu espero hoje poder deixar uma carga boa para vocês de estudo aí, para a gente poder aprofundar, né, em escalonamento, né, de containers, etc e tal, tá? Vou me apresentar para vocês também, tá? Para muitos não me conhecem, com certeza. Meu nome é Diogo Teixeira, tá? Eu trabalho com Linux, né? Consultoria há muitos anos, aproximadamente 10 anos, tá? E com Linux em específico, aproximadamente 6, tá? No começo da minha carreira eu trabalhei bastante com Microsoft, então era total gerência de ambientes Microsoft, ambientes servidores, IS, etc e tal, tá? Até com família System Center eu cheguei a trabalhar um tempo, mas, enfim, eu acho que me encontrei mais com Linux, com Open Source e esse tipo de ferramenta mais, digamos que, mais acessível, né, eu diria. Tá? Então, hoje eu trabalho com um Site Reliability Engineer, né, numa empresa de análise de dados, né, então, enfim, a Iandé, ela é uma empresa forte no mercado, tá? Ela fornece informações, né, grandes informações valiosas de como você lidar com o seu negócio em vários varejistas, né, enfim, vários players do mercado, é uma empresa bem grande, tá? E hoje eu faço mais a parte de gerência aquele observability, né? Então, quando a gente fala de observability, a gente está falando de Elasticsearch, né? Toda a stack, né? Com os bits, né? Enfim, isso não é o ponto que a gente vai tocar aqui hoje, mas, enfim, só para vocês conhecerem um pouco de mim. Quem quiser me adicionar aí no LinkedIn, né? Eu vou colocar depois o link lá e etc. Beleza? Então vamos lá, a gente falou um pouco de Linux no treinamento passado e a importância dele, né? Enfim, a gente falou sobre os caras, a gente falou sobre as datas, a gente falou sobre os principais acontecimentos, né? Só para recapitular aqui, tá? A gente viu a trajetória até chegar no GNU Linux, enfim, o que falam, o que não falam sobre a distribuição, enfim. Tudo isso a gente viu na aula passada, a gente vai disponibilizar o vídeo logo logo para vocês, beleza? A gente falou um pouco, né, para entender como que funciona essa comunicação da aplicação, né, do usuário final, né, aquela parte humana, a interação, o input dele, né, até chegar no hardware, né, e ter uma resposta no output, né, a gente falou os mecanismos, né, de interação do usuário hoje, que a gente chama hoje a gente chama de API, né, enfim, você pode chamar quando você quiser, mas a gente está falando dessa camada de interação, né, da aplicação, né, com o hardware, né? A gente falou do kernel, como que ele funciona, como que ele se utiliza de mecanismos para escalonar, né, esse tipo de interação usuário e máquina, e a forma que ele devolve isso para a pessoa, né, ou para o humano, para o usuário que está manipulando ali aquelas informações. Beleza? Então o kernel ele nada mais é do que um engine, né, um engine, como você prefere chamar, de comunicação. Então ele é uma ponte da aplicação com os recursos computacionais, beleza? Então, basicamente, a gente introduziu esse conceito para vocês na aula passada, a gente falou bem mais profundo que isso, mas hoje a gente não consegue aprofundar tanto assim, tá? E a gente falou sobre a história mesmo, né, das principais distribuições que saíram do Unix ali, né, que, enfim, até chegar no GNU Linux,
e os flavors, né, famosos flavors, porque são uma explosão de sabores aí, né? Tem muito cara, tem muita distribuição, tá? E a gente tem algumas principais, que essas distribuições, né, esses flavors foram desenvolvidos baseados nessas tecnologias e basicamente é isso, tá? A gente aprofundou, a gente utilizou bastante mais o Ubuntu, né, no nosso provisionamento. Ontem, na semana passada, a gente falou, a gente utilizou o Vagrant, né? Então a gente fez o Vagrant File para disponibilizar uma máquina virtual no nosso VirtualBox, tá? Quem utilizou, quem já tem o Linux, né, embarcado no seu hardware aí, utilizou os comandos do Linux direto, instalou o Docker direto no Linux, né? Não precisou utilizar o passo a passo do provisionamento com Vagrant. E hoje não vai ser diferente, tá? Quer dizer, vai ser diferente, na verdade. Hoje a gente vai fazer o provisionamento de Docker hosts, tá? Com o Docker Machine, beleza? Então, basicamente assim, vamos fazer um review rápido do que é Docker, né? Do que é container em si, como que ele funciona e blá blá blá. Enfim, só para a gente se situar de novo aí, né? Falar sobre modelo de camadas, qual que é a diferença do Docker pro LXC, por exemplo, e a gente vai tocando o barco, beleza? Então vamos lá. O Docker, ele é uma ferramenta, tá? Que ele foi desenvolvida em Go Language, tá? Essa linguagem foi adquirida pela Google, eu não lembro, não sei a data em específico, eu não sei, mas essa linguagem aí, ela foi aprimorada pela Google, tá? Não quer dizer que eles desenvolveram o código do zero, como alguns falam aí, tem a documentação da Google, quem lê lá o livro sobre SRE, enfim, Site Reliability Engineer, né? Vai ver um pouco disso, eles vão falar sobre esse tipo de desenvolvimento, como que nasceu o Docker, tá? O Docker, ele foi aprimorado, né? Ou seja, ele foi modificado pela Google, enfim, eles se utilizaram do Go Language para fazer isso, e o Docker nada mais é do que a engine, né? Nada mais é do que uma engine que ele se utiliza de alguns recursos do próprio Linux, né? Ou seja, do kernel, para poder fazer a interação, né, com a máquina, e poder provisionar alguns tipos de recursos, né, que nós precisamos aqui, como o cgroups, namespace, enfim. Ele consegue encapsular, né, alguns recursos, né, ou seja, consegue separar, né, aplicações em um mesmo ambiente de maneira que não escalone tanto o recurso da máquina, né, quanto uma máquina virtual. Mas a gente vai falar um pouquinho disso também logo logo, essa diferença, tá? E o Docker, basicamente, ele tem algumas ferramentas que você pode utilizar como é que eu posso dizer? Diferentes situações, tá? Então a gente pode utilizar somente o Docker para provisionar containers, né, direto em seu host local, tá? A gente pode, né, provisionar containers lá de imagens já predispostas, né, pré-disponíveis lá no Docker Hub, né? A gente já viu isso na aula passada, onde encontrar imagens e etc, tá? O registry default do Docker é o Docker Hub, tá? É o famoso Docker Hub. A gente consegue instalar um registry local, né, que eles chamam de fato de registry, que você pode ter suas imagens, né, é tipo um proxy, né? Ele vai bater nas suas alterações na sua máquina local, no seu servidor, no seu host, e ele vai apontar para a imagem base que está lá no registry no Docker Hub, e aí você vai ter uma agilidade maior, ou você vai conseguir privar, né, pessoas de visualizar suas imagens customizadas, etc e tal, né? E aí você me pergunta, tá, essas imagens foram provisionadas lá no Docker Hub, né? E, enfim, alguém criou essa imagem, certo? Para chegar aí, alguém deve ter criado essas imagens, né? E como que o cara, né, esse desenvolvedor ou esse sysadmin, como que ele chegou no ponto de construir a imagem, né? Para isso, a gente precisa falar do Dockerfile, né? Que a gente vai falar logo logo, que é esse carinha aí, esse, não sei se vocês estão vendo meu mouse, acho que não, mas do lado esquerdo do Docker, né? Tem um tipo, eu acho que é uma, não sei que desenho que é esse aqui. É uma raia, né? Essa raia aqui representa o Dockerfile. Do lado dela, você tem ali um container de vários lambarizinhos ali, né? Esse aí, a gente está falando do Docker Compose, que a gente vai falar sobre ele também, que é uma forma de você construir, né?
vários containers ao mesmo tempo, né, e intercalar, né, ou seja, colocar interdependências, né, eu tenho lá um container vamos lá, deixa eu pensar, de WordPress, e para subir o WordPress, necessariamente eu preciso ter um MySQL, né, por exemplo, porque, estou falando um exemplo de MySQL porque é o mais comum, tá, mas pode ser outros. Mas você pode colocar esses dois containers para subir ao mesmo tempo e um depender do outro estar no ar para poder provisionar. Ou seja, eu preciso que o MySQL suba primeiro para que eu gere as senhas, né, de autenticação, gere o banco, né, a tabela, etc. Eu não sei, não, a tabela talvez nem precise, né, não seja esse nível, mas você pode fazer, porque eu vou utilizar essas senhas para autenticar o meu WordPress e poder colocar ele no ar. Legal? Então, você precisa de uma forma ou de outra orquestrar nessa subida. Você não consegue. Você pode até fazer manual, né? Você pode ir lá e subir dar um run lá, como a gente viu na aula passada, fazer um run e subir um container lá de MySQL e depois subir o container de WordPress. Vai funcionar, você entendeu? Só que de uma maneira que você possa facilitar, né? Ou seja, você possa orquestrar, né? Porque é aquele conceito de don't repeat yourself, saca? Isso a gente tem muito no desenvolvimento, que tudo que você observar, né, que está sendo repetitivo, é bom que você ajuste um tempo para poder automatizar isso, tá? Esse conceito é totalmente, não sei se essa palavra é correta, mas é totalmente trazido aqui para o Docker, né, quando a gente está falando de orquestração. Né? Então, para você não repetir tarefas, para você não fazer nada manual, a gente se utiliza de algumas outras ferramentas, né, do Docker para poder fazer esse provisionamento mais, digamos que, automatizado. Tá? Então vamos lá. Aí tem essa lula gigante aí que os caras chamam de Swarm, né? O Swarm, ele imagina que seja um cluster, um Kubernetes da vida, tá? A grosso modo. Lógico que não se compara ao Kubernetes, porque o Kubernetes tem um mundo, né? Ele é bem vasto de opções, de objetos, etc. E ele, inclusive, tem o recurso de outscaling, né? Enfim, isso a gente vai falar um pouco mais pra frente, tá? E o Docker Swarm, ele basicamente você ter um cluster de nodes, né? Então, basicamente assim, eu tenho Docker hosts. A gente vai ver isso hoje, eu pretendo passar isso hoje para vocês. Pelo menos o provisionamento, tá? Do Swarm. A gente vai tentar falar hoje com vocês sobre o provisionamento, se der tempo. E eu quero que a minha aplicação seja replicada, né? Eu quero que esse meu service, né, olhe para os meus containers e ele fique mandando requisição, né, round robin ali, ou seja, uma requisição entra, vai para o container A, uma requisição entra, vai para o container B, outra requisição vai para o container C e assim vai. Tá? Ele orquestra, né, ele consegue ter em diferentes sites, né, ou seja, em diferentes nodes, a disponibilização de um container ou de uma aplicação de forma totalmente escalável, né, digamos assim. E aí a gente tem o Docker Machine, que a gente vai falar hoje, né, a gente vai utilizar ele hoje para provisionar o nosso ambiente. Esse Docker Machine é basicamente assim. Imagina um Vagrant que a gente falou na aula passada, mas para provisionar Docker hosts, tá? Essas Docker hosts são imagens, tá? São ISO lá, digamos assim. É uma imagem compilada, né? Foi feita pelo Docker, né? Com recursos para utilizar Docker, tá? Então assim, você vai provisionar uma máquina totalmente crua. É a base Linux, mas ela é totalmente crua. Só Docker que é para utilizar esse bagulho, né? Você consegue, óbvio que você consegue instalar, enfim, você consegue utilizar ela como uma VM normal. Mas no nosso caso aqui, a gente só vai utilizar para o Docker e a gente vai provisionar essas Docker hosts no nosso VirtualBox. Mas você poderia provisionar essas Docker hosts na AWS, você poderia provisionar na GCP, na DigitalOcean, enfim, Cloud Foundry, enfim. Na cloud que você quiser, OpenStack, enfim. Você consegue provisionar esse cara, né, através do Docker Machine, beleza? Então vamos lá. Óbvio, né? A gente já falou sobre isso, mas vou dar só uma recapitulada e lembrar vocês de que o container, ele não é algo, digamos que novo, tá? É uma estrutura
bem planejada há muitos anos atrás, tá legal? Então assim, eu peguei essa imagem na internet, tá? Que ele tem aí um caminho até aqui dos containers, né? A evolução dos containers. Já tinha container lá no Unix, tá? Em 79, tá? No Unix V7, né? Ele foi aprimorado mais, né? Digamos assim, que o conceito, né? De jail, né? Foi mais aprimorado no FreeBSD lá em 2000, tá? Então assim, você vê a distância, né, de 79 para 2000, querendo ou não, é um tempinho aí de desenvolvimento, tá? Mas o conceito de jails também é bem utilizado ainda hoje, sei lá. Eu acho que sim, não sei, mas eu acho que tem gente, o Roots aí, que ainda usa. É uma aplicação, na verdade, é uma aplicação FreeBSD, tá? Então, assim, é os caras que desenvolveram lá o bagulho e, cara, atendeu naquela época totalmente ali aquele CH-root, aquele conceito de CH-root, tá? De você ter, imagina, você tem vários desenvolvedores numa casa e vários quartos, né? Repito essa analogia, né? Para que quem está assistindo agora consiga também chegar nesse insight que a gente está tendo aqui hoje, legal? Então, basicamente assim, imagina que você tenha é, vários desenvolvedores numa casa, trancados num quarto cada um, tá? E aí você chega lá e fica dando comidinha por debaixo da porta. Eu já ouvi essa analogia em algum lugar, não é minha, tá? Eu acho que foi o Gabriel lá na For Linux, quando eu tive aula com ele, manja muito pra caramba. Ele deu, acho que essa analogia é dele. Ele virou pra mim e falou assim, mano, imagina que você tenha vários desenvolvedores, tá, dentro de uma casa, vários quartos ali, os caras trancados, e você tá passando comidinha pra eles embaixo da porta ali, e eles estão devolvendo, estão imaginando que eles são únicos ali, tá? Eles acham que eles são, eles estão sendo tratados como únicos, e de fato eles estão, mas eles estão compartilhando o quê? A mesma casa, tá? Então é esse o conceito, tá, de CH-root, se é que eu posso dizer assim, tá? Eu posso estar enganado. E uma coisa que eu quero tocar aqui, tá? Uma coisa que eu quero frisar para vocês é que ninguém é retentor de todo conhecimento do mundo, tá? Eu posso errar aqui, eu posso falar coisa para vocês que não condiz a alguma documentação específica, eu posso me esquecer de algo, porque assim, o ser humano ele tá em constante, né, aprendizado, tá? Ele tá em constante aprimoramento, e eu espero que vocês me ajudem com isso também. Se tiver alguma coisa que eu estiver falando de errado, algum conceito que eu esteja passando errado para vocês, por favor, me falem, tá? E eu, na hora, vou corrigir, e eu gosto muito disso. Eu não sou do tipo de cara que não aceita correção, tá? Eu gosto sim, né? Para conhecimento de todos, que todos estejam com o conceito correto, né? Do que a gente está falando aqui. Legal? E aí você teve lá, né? Depois, em 2008, você teve o LXC, que ainda é utilizado até hoje. É utilizado bastante, né? Na verdade, a gente vai falar depois sobre o OpenShift. Se não me engano, né? Eu já falei isso anteriormente, mas os caras do OpenShift, salvo engano, eles tinham soltado uma nota que iam lançar uma versão do OpenShift para que você não ficasse preso ao Docker, né? Então você poderia utilizar o LXC também para provisionar os seus containers, tá? Ao invés do Docker, caso você queira, né? Então você não precisa orquestrar o seu ambiente de OpenShift necessariamente com o Docker. Você vai conseguir, ou já consegue, não sei, provisionar o seu ambiente de OpenShift com o LXC, beleza? E aí depois do LXC você teve lá alguns containers de Cloud Foundry, né? Esses caras aqui é a cloud da Pivotal, tá? Vocês podem dar uma pesquisada depois, quem é Pivotal, vocês vão ver que os caras estão por trás das grandes clouds, tá? Eles debaixo do guarda-chuvinha deles ali, você vai ver desenvolvimento de vários clouds, tá? Eles contribuem e sustentam alguns clouds aí bem famosos. Eu não tenho certeza, né? Eu não posso falar com certeza para vocês qual que é a cloud, porque eu também não olhei lá na documentação dos caras, eu sei, porque eu vi numa palestra deles, né? Eu vi no site deles também. E acredito que a AWS seja uma delas. A AWS e a GCP seja empresas, né, que tenham cloud lá. Quem mantém esses clouds é a Pivotal, tá? E aí você teve o Docker, né, que aí a Google incorporou lá o Go Language lá e começou a aprimorar o Docker e trouxe para eles, beleza? E assim, desde então os caras usam Docker para tudo, cara. É Docker para tudo, o cloud deles, enfim.
Cara, Kubernetes também é desenvolvido em Go Language, tá? Pra quem não sabe. Então, assim, é sensacional. Sensacional essa linguagem, eu gosto pra caramba. Tô estudando ela, mas tenho muito que aprender, beleza? Então, o que a gente precisa focar aqui de novo, né? Para o pessoal recapitular, é a arquitetura de VMs, né? Porque algumas pessoas me perguntam, e pode perguntar para vocês, ou já perguntaram para vocês, se aquele velho ditado, né? O novo é sempre difícil, né? O novo é muito difícil, por isso que o homem demorou tanto tempo para sair das cavernas, né? Se fosse fácil, a gente já tava muito mais evoluído, né? A gente não teria algumas guerras, porque, enfim, não quero tocar nesse assunto, tá? Mas óbvio que as guerras tiveram suas importâncias, né, em termos de evolução, mas, cara, de outro lado, a gente teve muitas baixas, né, cara? Então, assim, a gente perdeu muita coisa, a gente voltou muita coisa no tempo por falta de conhecimento compartilhado, tá? E é isso que eu tô tentando fazer aqui hoje com vocês. A gente precisa disseminar esse conhecimento. Isso não pode morrer, isso aí tem que ir pro resto da vida, pros nossos filhos, nossos netos. E lógico que, né, que vai ser mais aprimorado, né? Eu acredito que tenham mais tecnologias, mas enfim, tá? E muita gente vira pra mim e fala assim, né? Voltando ao ponto. Muita gente pergunta pra mim assim, cara, então você quer dizer pra mim que o Docker, né? O Malaca aí, ele veio pra destruir a VM, então não vai precisar mais ter VM aqui nessa bagaça, né? Então você tá querendo dizer que eu sou especialista sei lá, de algum hypervisor da vida aí, eu sou especialista VMware e você está falando que o container vai acabar com o meu trabalho, ou vai tirar, sei lá, meu pão. Não, cara, né? Então, são pensamentos, tá, que a gente precisa mudar, tá? Tem muita gente que olha pro container com um certo nojo, né? Um certo desdém, porque fala que container não é melhor que virtual machine. Cara, ó, vamos lá. O container foi feito para um propósito, tá? A máquina virtual foi feita para outra, tá? Lógico que tem algumas vantagens de um para outro, né? A gente vai observar isso agora, tá? Como, por exemplo, você tem uma infraestrutura lá, você tem um bare metal, né? Você tem uma blade lá com várias lâminas, né? E lá você tem um sistema operacional instalado, vai, digamos que você tem um Hyper-V, um hypervisor, né? Um SO, vai, digamos assim. Você tem um Hyper-V, você tem um ISX lá, um VMware instalado, e aí você tem em cima do seu bare metal, né? Ou seja, da sua carga metálica, do seu corpo metálico, né? Você tem já um hypervisor instalado, que esse cara ele consome memória, consome processamento, enfim, é algo a se pensar, tá? É algo a se pensar. Mas aí você sobe uma virtual machine lá, beleza? Subiu uma virtual machine. Qual que é a primeira coisa que a gente faz quando sobe a virtual machine? A gente vai instalar um outro sistema operacional, né? Esse sistema operacional ele também vai consumir memória, tá? Ele vai reservar memória, né? Ele também vai consumir CPU, tá? Ele também vai consumir disco, tá? E aí você vai lá e instala o Docker em cima dele, legal? Aí você vai instalar o Docker também consome, né, memória, ele também consome processamento. E aí você vai e sobe lá os seus droplets, sei lá, sobe as suas aplicações, né, os seus containers, né, dentro do Docker, legal? O Docker, né, como a gente viu na aula passada, ele se utiliza totalmente de recurso do sistema operacional base, né? E o sistema operacional se utiliza de recurso do hypervisor, que o hypervisor se utiliza de recurso da infraestrutura. Ou seja, são várias camadas aí até a gente chegar, né, a de fato o recurso na aplicação. Quando você tinha isso antes rodando em um Windows Server, né? Aí você tinha lá o seu IIS aqui, e aí você tinha uma aplicação rodando lá. Legal? Cara, muita gente fala que eu sou chato e etc. Mas assim, eu falo muito de Linux porque ele foi projetado justamente para não ter aquela carga de recurso escalonado para o seu hardware, como o Linux, o Windows Server, por exemplo. Porque o Windows Server, querendo ou não, pode falar o que for, cara. Você tem ali a camada de desktop environment, né? O seu desktop environment ele vai acabar consumindo recurso pra caramba do seu sistema, né? Então você tem uma camada de como é que eu posso dizer? Você tem uma camada de recurso aí que você vai ter que separar
só para você ter lá o cliquezinho lá, né, o next, 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 finish, tá, e abrir e fechar a janela e gerenciar o seu sistema, né, através do clique. Isso aí, cara, é totalmente interligado com aquilo que a gente falou do kernel, né? Então você tem interações aí. Você tem lá, desde o momento do clique até o kernel traduzir isso, ir lá no binário, falar com a máquina e a máquina devolver. Ou seja, você está gastando recurso computacional. Querendo ou não, você está onerando recurso, saca? Então, assim, vamos ver qual que é a diferença, né, de uma virtual machine nessa arquitetura que você sobe em Docker aqui, em cima de um hypervisor, e ver uma arquitetura, né, de utilização, né, de containers. Quando você instala o Docker Bare Metal, né, você sobe um Linux da vida ali, ou o KVM da vida, sei lá, um hypervisor qualquer, o Docker ele vai se utilizar de recurso direto do host, né? Então assim, o kernel vai ser o mesmo, né? Você já não, esse tipo de interação já vai acontecer, né? Então você já limitou, já cortou alguns pontos aí, né? Algumas camadas até chegar aí. Então assim, a interação, né, do Docker com a máquina, né, com o seu host, ela é muito mais rápida do que com a VM, tá? É muito mais rápida. Então, assim, é uma coisa a se pensar, né? Lógico que, assim, eu não estou falando que todo mundo tem que ir para o container. Existem casos e casos. Quando a gente está falando de arquitetura monolítica, né, que é um software ali que geralmente você compila tudo de uma vez, né? Você, de fato, não sei se seria vantajoso você ter um container. Para você ter um container ali de 10 GB de RAM de memória reservada para ele, vai dar no mesmo. Você entendeu? Então, assim, é a arquitetura que a gente tem que falar. A gente tem que tocar no ponto da arquitetura, que é muito importante. Então, você como sysadmin, você como desenvolvedor, você tem que olhar para a arquitetura. Qual que é o melhor modelo para o seu negócio, legal? Então, assim, é uma coisa que deve ser pensada. Não é que é hipster. Putz, é hipster, mano. Vamos lá, todo mundo vai, vamos utilizar rápido. Vamos mudar tudo que a gente tem de aplicação aqui para container, microserviços e blá blá blá. Não é assim. Tem que ter um estudo, tá? Você primeiro tem que quebrar a sua aplicação em microserviços. Enfim, você tem que adaptar a sua aplicação para que você não gaste muita grana com isso. Porque quando a gente for falar de cloud, né, a gente vai ver que a gente for falar de cloud, qualquer minuto lá de recurso, você paga muito caro. É um absurdo, né? Então, assim, quando você tem sua arquitetura bem dimensionada, você sabe o que você está fazendo, é totalmente diferente. Você consegue reduzir um custo lá de 11 mil dólares por mês para 4 mil dólares, saca? Então, assim, é questão de arquitetura mesmo, beleza? Então, qual que é a diferença do LXC pro Docker, né? Que vocês viram falando de LXC pro Docker. É o modelo de provisionamento mesmo, tá? No LXC você tem ali a camada de Operation System, né? Que aí você tem ali um sistema operacional base. E aí você tem o modelo de encapsulamento ali da aplicação, né? Você tem as libs e a aplicação em si, né? Separada, né? Ou seja, enjauladas para você poder se utilizar desse recurso. Qual que é o problema disso? Não é que é problema, né? Qual que é a diferença disso? Você não pode compartilhar as libs, né? Até onde eu sei, tá? Até onde eu sei. Então, às vezes você tem as mesmas libs para várias aplicações diferentes, e aí você tem que ter reservado essas libs para várias aplicações. São as mesmas libs reservadas para as várias aplicações aí no mesmo lugar, tá? Então, é assim, eu não vejo assim, é muita coisa isso aí, tá? Mas é só questão da arquitetura, né, do LXC. O Docker, ele é um pouco diferente. Ele se utiliza do modelo de layers, tá? A gente vai falar um pouco disso agora. Eu tô só recapitulando, tá, pessoal? Pra quem tá chegando agora e não viu, né, fique gravado aí, né, basicamente o que a gente viu na semana passada. Então o modelo de Docker é basicamente assim, você tem as libs ali, tá? Você pode compartilhar elas sim. Você tem os processos, né, que são as aplicações, são as layers. Você só vai aplicar, né, só vai ter armazenado aquilo que você ainda não tem, saca? Então você consegue compartilhar layers, você consegue compartilhar camadas, né, que são iguais entre as suas aplicações, né? Então você reduz aí a sua imagem, né? Você reduz aí o seu registry, né? De armazenar esse tipo de informação, esses metadatas aí, sem necessidade. Beleza? A grosso modo é isso, tá? Eu não vou me estender, a gente falou um pouco mais antes, mas é basicamente isso.
Beleza? Então, assim, a gente tem o modelo de camadas ali, né? A gente tem ali embaixo, né, a parte inferior da camada do container, né, da imagem, aliás, desculpa, da imagem, a gente tem o kernel, né, que ele é responsável ali pelo bootfs, né, que a gente está vendo ali na imagenzinha, que é parecido com o sistema de boot do Linux e Unix, tá? Esse é o carinha que fica responsável para fazer a parte de construção, né, o boot do sistema, beleza? Então, basicamente assim, o Docker ele nunca vai interagir com o sistema de arquivos na inicialização, tá? Né? Ou seja, ele inicia o recipiente, beleza? Move tudo para a memória e o boot do sistema de arquivos, né, por exemplo. Toda essa paradazinha aí é desmontada e a gente consegue liberar memória para imagem de disco, né? Com aquele, se não me engano, é init-rd, é algo do tipo. É uma imagem que ela cuida desse tipo de coisas aí, tá? Eu não sei aprofundar para vocês agora, eu posso trazer uma documentação para vocês que fale sobre isso. Legal? Aí a gente tem a base, né? Ou seja, a imagem base que você pode ter um ou mais sistemas, tá? Que é a parte lá do rootfs, beleza? Que aí, tipo assim, você tem aí nesse modelo, você tem o Debian, né? Como imagem base, você tem esse BusyBox. Esse BusyBox, na verdade, ele é um pacote, uma imagem de pacote, né? Tipo assim, pacote, tipo, você pode usar variante de ambiente, tipo POSIX, como Linux, Android, FreeBSD. É tipo um software que fornece vários utilitários Unix. É isso que eu queria, é essa frase que eu queria trazer para vocês. Então, tipo assim, resumindo, é um pacote, né, de software que ele traz assim em um único executável, ele traz vários utilitários ali de Unix, etc. e tals, beleza? E aí, depois disso, né, que essas camadas aí, elas não são de escrita, tá? Essas camadas aí, elas são pré-definidas. Você pode ter uma imagem do zero? Pode. Você pode ter a imagem chamada Scratch, a gente vai falar sobre ela mais pra frente, tá? Que você não precisa utilizar de fato uma imagem que já está construída para criar a sua. Essas imagens, geralmente, elas são criadas como base para que você possa construir uma aplicação, né, ou disponibilizar, né, digamos assim, a aplicação com base em algum sistema que já está construído. Você não precisa reinventar a roda, saca? É basicamente nessa ideia, tá? E aí essas camadas aí, elas são read-only, tá? Ou seja, você não consegue fazer alteração nela, desde que você baixe ela já, né? Desde que você já tenha, né, como é que eu posso dizer, se utilizado de uma imagem que está disponível em algum outro lugar. Legal? No caso aqui é o Debian, ou o BusyBox, por exemplo. Tá? E aí começam as camadas reachable, ou seja, as camadas que a gente consegue adicionar variantes, né? Ou seja, a gente consegue ali instalar uma aplicação, tipo, por exemplo, eu quero instalar, eu sei que a minha aplicação ela é HTML, eu vou subir o Apache como servidor de aplicação, e aí eu preciso instalar o Apache, eu preciso instalar um binário, né, do Apache, e deixar ele rodando na inicialização do container, né? Lá na frente, quando eu criar a imagem, subir o container, eu preciso que ele starte o serviço do HTTPD ou do Apache 2, depende da imagem que você utilizar aí, legal? Então são as camadas reachable, as camadas que você faz alteração, ou seja, eu posso utilizar essa camada Debian aí, ou a camada de sistema operacional, para todas as minhas imagens do parque, né? Ou seja, eu não preciso baixar de novo esses binários. Eu vou compartilhar, né, essas imagens para todos os carinhas que estiverem utilizando essa imagem como base. Beleza? Então, basicamente é isso, tá? Estou falando assim, bem por altos mesmo, não vou entrar em detalhes porque a gente já conversou sobre isso, tá? Eu acredito que vocês já estão calejados de ouvir isso, vocês já estão muito, como é que eu posso dizer, especialistas aí nisso aqui. Deixa eu só ver as mensagens aqui. Gabriel, você é um fofo, seu lindo. Ai, ai. Bom, e se eu usar o imagem Windows? Por que é melhor SEO? Assim, velho, dá pra utilizar, mas você que me ensinou isso, né, seu miserável? Dá pra utilizar sim, imagens Windows, você pode ver lá, mas, cara, você vai ver que ela é um pouco mais pesada, ela se utiliza de mais camadas, né?
Então você tem que fazer meio que uma emulação ali também para poder rodar em cima de um kernel, que a gente está falando de um kernel base aí baseado em Unix, né? E aí é totalmente diferente. A gente está falando de Unix e mudar para Windows. Você pode fazer, mas cara, talvez não atenda às expectativas, saca? Então assim, basicamente eu nunca precisei. Eu nunca vi alguém que utilizou, mas é possível sim, é possível, é muito possível, porque essa é a facilidade que os containers te dão, né? Você vai adicionar ali só as camadas que você precisa para interagir com o seu ambiente, beleza? Ou com sua aplicação. Legal? Então assim, é basicamente isso de overview que a gente queria passar. Deixa eu ver quanto tempo que a gente já perdeu nesse overview. Show! A gente já perdeu um maior tempo. A gente perdeu aqui um bom tempo aqui só com o overview. Mas beleza. Eu espero que vocês estejam com tempo aí, que hoje vai ser bacana.